que eu vou ter que acionar o meu microfone. Sem o microfone não funciona. Aí, agora sim. Uhum. A Jennifer, convite feito. E aí, queridona, como é que tu tá? Eu tô bem, e tu? Como é que você está? Tô super bem, super bem. Tá Melhor dando pra agora me te ouvir? vendo. Tá dando pra me ouvir? Tô te ouvindo bem. Você tá me ouvindo? Você falou que eu Agora sim. quando eu comecei a falar não no início do vídeo não dava para escutar. Então, deixa eu enviar aqui no grupo do WhatsApp. Tá bom? Estamos ao vivo. Temos tempo. Isso aí. Deixa eu botar aqui. Tá me ouvindo agora? Tô te É ouvindo que bem. quando eu envio aqui no grupo do WhatsApp, dá uma saidinha, né? Tá. E aí, queridona, como é que tu tá? Eu tô boa, tô trabalhando bastante. E por aí, como é que tá as coisas? A Andressa também, não, hein? Tá bem, graças a Deus, trabalhando bastante, eu e ela também. Aqui também, tá muito E trabalho. então hoje a gente vai falar de bioquímica. Dizem que sim, né? É? Então tá, se apresenta para a galera desse canal aqui, fala a tua formação, o que que você Primeiro tem que estar aqui o faz. Vivi, Marlene e Nara, né? Estão aqui presentes com a gente. Muito Isso. boa noite, então. Agradeço ao Marcelo, primeiramente, né, pelo convite de poder estar aqui compartilhando um pouquinho dos meus estudos, do meu conhecimento, né? A gente já se conhece há quanto tempo, Marcelo? Há uns Dois, 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 três anos, acho que vai fazer 3, né? até mais. É. Vai fazer uns 3 anos. Eu me chamo Jennifer, sou personal, atuo como personal em academias, mas além de ser personal, né, de ter me formado em educação física, antes da educação física, então, eu me formei em química, aí depois, então, eu fui para educação física e agora estou terminando nutrição. Tá Tô, ter- terminando nutrição, nem sabia que você estava fazendo tô- nutrição. tô terminando nutrição e hoje eu atuo como personal, né, como eu falei, mas também eu tô atuando como mentora de personagens trainers e de nutricionistas. Então, eu tenho minha comunidade de bioquímica e hormônios, onde a gente tem um grupo VIP no WhatsApp, tem aulas gravadas com personagens, nutricionistas e tem alguns terapeutas também e farmacêuticos tem alguns também, mas a base maior são nutricionistas e personagens. Pois é, eu tenho visto teu Instagram que você toda hora você está viajando agora, tá dando palestra em alguns lugares do Brasil, tá. Isso sim, eu tô aparecendo junto com o Emitor, com o Maurício, que é um dos meus mentores, e ele dá treinamento para personagens. E aí eu tô palestrando ao lado dele nas regiões do Brasil que ele tá indo, né? Mas eu tô indo acompanhando mais no treinamento feminino, que tem a parte que é o geral para homens e mulheres e tem só o do treinamento feminino. Eu vou nos dois, mas o foco maior é no público feminino. No feminino. Bacana, bacana mesmo. Então, a gente trabalha bastante sobre a saúde da mulher, né? O treinamento é todo voltado para treinadoras mulheres que treinam mulheres. Que legal. E Treinadoras mulheres. conhecimento liberta, né? Quantas vezes eu estava indo por um caminho aqui e conheci cada vez. Por que que eu estou te chamando e estou chamando médicos e nutricionistas aqui? Porque a minha maior dificuldade hoje é trazer para as pessoas que vêm se tratar comigo esse mundo da nutrição, das academias de esporte, porque tudo funciona junto, né? Tá tudo interligado e hoje você vai explanar isso para nós melhor que ninguém, porque as pessoas têm resistência, né? Ela
tem um problema X, eu preciso que ela movimente-se, né? E muitas vezes ela está travada. E aí, claro, entra a parte hormonal, a parte da nutrição, entra uma disposição para fazer o diferente, né? Mas vamos lá, me fala aqui então, vamos começar. É verdade que o estresse desregula os hormônios sexuais? Sim, infelizmente sim. É. Sim, e hoje é o que eu mais vejo na prática, né, Marcelo? Eu comecei a estudar por mim, né? Então eu falo por mim mesmo, né? Tu já me conhece há um tempo, então tu já sabe que eu era um pouco ansiosa, ainda sou, né? Tô tentando vencer essa ansiedade, o estresse, ainda mais nós mulheres, quando a gente começou a entrar pro, pra batalha de entrar no trabalho, né? De querer ser autoridade, de ir pra frente. Então, hoje a mulher não é mais só dona de casa, né? Então, a mulher é dona de casa, aí cuida do marido, aí cuida dos filhos, aí vai pra rua trabalhar. E isso tudo acaba tendo uma sobrecarga muito grande na vida da mulher e a mulher acaba ficando mais estressada porque não aprendeu ainda a lidar com tudo isso, né? Eu falo isso por mim e pelas minhas alunas e com o convívio na sociedade, né? E aí, então, esse estresse. Quando a gente está muito estressada, aumenta o cortisol, né? Que é o nosso hormônio do estresse. E quando o cortisol está muito elevado, acaba suprimindo todo o nosso eixo hormonal. E aí começa a desregular tudo. Então, aí ele começa a desregular o eixo da tireoide, né? Não só dos hormônios sexuais, mas da tireoide. Aí dos hormônios sexuais que tu falou, começa a diminuir estrogênio, começa a diminuir a testosterona, começa a diminuir progesterona, e aí começa o quê? A atrapalhar o sono, e aí começa uma cascata de reação, né, bioquímica e química no nosso corpo, onde tem uma bagunça interna e aí a gente não sabe o que está acontecendo, né? Aonde que é a raiz do problema? E às vezes a gente fez algum exame, acha que tá, sei lá, com algum problema na tireoide, mas quando vê não é nem a tireoide, é só regular o cortisol. Ó, Xana, é o que está acontecendo comigo. Você sabe que a maioria das mulheres que eu trato aqui, que tem uma posição bem elevada, que são diretoras, presidentes de empresa, de altas autarquias, a primeira coisa que eu vou trabalhar com elas na alquimia é trazer elas para o feminino de volta. Porque elas têm um entendimento que ela tem que ser yang, que ela tem que estar muito masculina para poder ter o comando. E aí eu ensino para elas que não tem nada a ver. É no feminino que vocês têm a força. Vocês têm muito mais força que os homens. Só que vocês querem usar da mesma forma, muitas vezes, né? Eu falo vocês, Exatamente. é a mulherada em geral. E aí o bacana é quando a gente consegue trabalhar e trazer isso de volta, ou numa característica que nunca foi percebida, né? E ajusta, na nossa nomenclatura a gente fala ajusta a nadis, que nós temos duas nadis dentro de nós, a nadis do masculino e do feminino que carrega toda a nossa ancestralidade, né? E isso também faz com que ajuste a parte dos hormônios. E é muito legal porque tu vai ver. Se nós fosse falar de física ou de bioquímica, vou dizer assim: Yang com Yang dá o quê? Dá super Yang, Da Super Yang. tá? Então, esse olhar, eu costumo falar de um exemplo assim. Você olha uma cachoeira, ela não vai quebrar as pedras para passar, ela contorna as pedras. Muito bem nas pernas. Essa é a força do feminino, porque o feminino está no sangue. O feminino é o sangue, o yin é sangue. Então, quando saca isso também, para de competir e vai para o seu lugar. E aí a coisa toma outra forma. É, Mas vamos posso falar isso lá, porque é o que estava acontecendo na minha vida, né? Neto, sempre foi competidor. Exato, aí eu falei assim, vou usar meu wing, vou até lavando louça eu tô, olha só. Olha só, cara. Olha só, Para quem gente, te até... conheceu na academia, mas a gente trocava umas ideias, eu te dei uns toquinhos lá atrás, né? Ó, tô melhorando, Marcelo, tô bem melhor já, viu? Tô Que bem melhor. massa.
Jennifer, que exames bioquímicos são importantes para avaliar a saúde do hormônio de verdade? Bom, são vários, tá? Eu gosto de avaliar o TSH, toda a parte da tireoide, tá? Da tireoide, porque eu vejo, assim, muito também, na prática, mulheres com desregulação na tireoide, né? Inclusive, eu tô com um nódulo, né, pequenininho na tireoide, não tá me afetando a glândula, mas eu sei que eu criei ele, ponto. Perfeito. Eu sei que eu criei ele e eu vou descriar ele. Né? Isso. Então, eu estou nesse processo de descriar ele. Mas que Perfeito. acaba afetando, então, os exames, né? Que me perguntou a tireoide, todos os da tireoide, que é o TSH, o T13, o T4, cortisol, o salivar, que é muito bom de fazer pela manhã e pela tardinha, do que o sangue, né? Porque o sangue pela manhã a gente só vê o cortisol total. E se quiser ter um parâmetro mais adequado do cortisol, seria o salivar pela manhã e depois pela tardinha. Vitamina D também, né? Que é muito, muito importante. Insulina, hormônio importantíssimo, porque a gente tem muito casos de pré-diabetes, né, sem ser diabetes, sem ser diagnosticado assim pela medicina e já a pessoa já tá tendo uma síndrome metabólica e aí, claro, os hormônios sexuais, né, a progesterona, a testosterona e estradiol. E aí isso, claro, isso a importância deles, que aí para homem tem uma importância e para mulher tem outra em relação ao ciclo menstrual, né? Então a mulher tem que saber qual período que ela tá para conseguir avaliar o exame. Assim, a tireoide é altamente afetada pelo estresse, né? E eu te diria assim, você quer desmanchar a tua tireoide, começa a fazer yoga. Com Tô esse fazendo nódulozinho já. que você tem. Aprendeu a respirar, aprendeu a regular o teu cortisol. E nós temos tá tudo dentro de nós, né? Não tá fora, né? Só que infelizmente, por exemplo, tem pessoas que foi o meu caso, estressado uma vida inteira, né, no mundo corporativo e tal, e também não tinha noção, o peso já estava acima e tal. Chegou uma hora que eu tive que, obviamente, ir para academia, achar um bom endócrino e tal, e começar a mudar esse meu sistema e também toda aquela carga genética que eu trazia da minha família, de pessoas com diabetes e tal. Mas, no momento que a gente entra, faz exercício e libera esse hormônio fantástico que é o corpo humano dentro da gente, a gente regula e se sente bem e vê que já não dá mais para ficar sem. Por exemplo, hoje eu não consigo ficar mais sem fazer exercício, Sim, eu também não. né? Ué, tu nunca conseguiu. Eu também não. Não, mas pior que eu fiquei uma semana falando nisso, eu fiquei uma semana sem treinar, porque eu tava muito gripada, né? E aí eu tinha que viajar para fazer palestra. Aí eu falei assim, bom, eu já fico um pouco nervosa nessas questões de viagem, palestra. Se eu treinar, vai piorar. Porque senão eu treino leve, mas mantenho treinando. Fiquei uma semana sem treinar, com a consciência pesada, mas para voltar, já dá aquela preguiça de voltar. Sim, Já dá aquela preguiça de voltar. mas o corpo precisa descansar também, né, Jennifer? Sim, precisa descansar. Tem pessoas que treinam demais também. Queria que você falasse um pouquinho. Pessoas que treinam demais. Quer treinar todo dia, todo dia, todo dia e não descansa nunca. O que que vai acontecer com essa pessoa? Ela vai ter uma estafa, né, uma fadiga crônica, e pode até entrar, Marcelo, em overtraining. Já ouviu falar essa palavra? Não, não. Overtraining é quando a pessoa treina demais e aí tem muita fadiga e o músculo não consegue se recuperar. Só que aí não é uma recuperação que tu descansa uma semana e tá tranquilo para treinar de novo. É uma recuperação muito demorada que demora em torno de 2 a 3 meses para voltar quando se tem uma fadiga crônica geral do corpo, que isso tem que se cuidar até em atletas, né? Por isso que tem a período de base, período de, de muito treino, aí período de recuperação, né? Não quer, e aí a recuperação é bem difícil, é muito ruim de se fazer e pode ser bem demorada da pessoa conseguir voltar aos treinos normalmente. Eu falo isso sempre para minhas alunas de e atletas, porque eu também treino atletas de corrida, que tem que ter um período de recuperação, principalmente para nós mulheres por causa do cortisol, né? Porque o homem tem testosterona alta para
regular e antagonizar o cortisol, né? A mulher não. A mulher não. Então, uma vez que o cortisol tá elevado, que nem tu falou, tireoide dá um baque na tireoide, vai e dá um baque nos hormônios sexuais, e que foi a minha história. Que aconteceu ano passado comigo. Ah, é? Conta pra nós, hein? Isso, eu tava treinando bastante pro Volta à Ilha, né, aqui em Florianópolis, e eu tava treinando pesado, pesado mesmo. E aí eu tava trabalhando na academia, e era o estresse da academia, mais o estresse do treino. Aí o meu relacionamento também já não tava muito bom, né? A gente tava tendo briga no relacionamento. Aí eu inventei na minha cabeça, né, dos meus estudos, de testar algumas dietas, né? Mas era tudo estudo meu. Então, aí eu parei de tomar meu anticoncepcional. Então foi uma junção de tudo. Aham. Então toda essa junção, o que que acabou? Eu tive uma fadiga muito crônica, tipo assim, onde eu tinha que correr 5 quilômetros, que era para ser leve, eu não conseguia completar 5 quilômetros correndo. O meu coração ia a 190, uma coisa que o meu coração tava 160, 150. Tá. E aí eu tive que fazer toda uma recuperação, eu tive que parar, eu tive que abandonar a corrida, parei de correr. Fiquei acho que 2 meses quase sem treinar, treinava muito fraco na musculação, não tinha força. Eu comecei a ter fogacho de menopausa, eu não conseguia dormir e acordava suando também, porque deu a queda nos hormônios, né? Então, assim, ó, foi horrível. Foi os 2 primeiros meses ali, quando eu fui abril, não, abril foi a volta à ilha. Isso me aconteceu em junho, se eu não me engano. Julho e agosto foram, assim, os 2 piores meses que eu nunca vi, nunca tinha passado por isso, sabe? De fadiga, fadiga, fadiga e também insônia por causa dos hormônios. E que idade você tem, Jennifer, para o Tenho, pessoal? tenho 31. 31. Você vê. Você treina desde que idade? Desde os meus 6 anos. Sério? Sim, Caramba. desde os meus 6 anos eu já entrei numa escolinha de futebol e fui atleta de futebol até os meus 17 anos. Então pensa agora na minha história o quanto meu corpo não sofreu de estresse, né? De quando eu era atleta eu tinha que treinar que nem atleta, né? Ah, treinava, eu não descansava nunca, era dia de semana musculação direto, treinava, corria, final de semana futebol. Aí eu jogava campeonato e aí entrou época de escola, aí tinha faculdade, aí tinha carteira de motorista. Então, olha só todo o estresse que o meu corpo vem vindo de vida e o que aconteceu agora. Isso para você que dá palestra, né, para público feminino. Aliás, antes de falar isso, eu queria. Você falou, tem diferença para treino para homem e para mulher ou não? Com certeza. Qual que Só é a diferença? só por causa não, só não, né? Tudo, né? Na verdade é tudo. A mulher tem um ciclo menstrual, então são 30 dias no mês que ela passa por oscilações hormonais o tempo inteiro. Então ela nunca vai ter o mesmo hormônio predominante no corpo dela nos 30 dias, né? Ok. Os 30, geralmente é 28 dias, né? O ciclo da mulher. Então, do dia 0 ao dia 14, fase folicular, vamos dividir, né? E a fase lútea. Então, na fase folicular, o hormônio na mulher que está em predominância, que está crescendo, é o estrogênio. Na fase lútea, o estrogênio ele continua alto, continua, só que ele dá uma diminuída para quê? Para dar lugar para progesterona. Então, já a progesterona está elevada. Então, por exemplo, se eu estou na academia treinando, como que eu vou dizer que o mesmo treino que eu posso fazer nos primeiros 14 dias vai ser o mesmo treino que eu posso fazer do 14º ao 28º dia? Se o hormônio é diferente, cada hormônio tem uma função no nosso corpo. Não existe essa possibilidade. Tu vê a Ah, mas importância eu treino disso. igual e não sinto nada, né? Vamos dizer assim, duas hipóteses, tá? Uma, que a mulher, quando é atleta, não sente nada mesmo. Tem que treinar pesado e, digamos assim, né? Se rala, baby, vai treinar. É atleta, não tem o que fazer. É atleta e deu, tem que treinar e pronto. Outra, o que acontece muito na prática, às vezes a mulher, ou por alguma que aí isso tu até sabe explicar melhor, né? Em questão de mentalidade, de alguma crença, de algum problema de infância, tem muita raiva nesse período. E aí usa a raiva como gatilho para treinar.
E aí acaba não sentindo sintomas mesmo do ciclo. Só que o que acontece no corpo? Já tem mais cortisol nesse período, digamos assim, que tá pré-menstrual, menstruando. E aí ela joga raiva com mais do que? Mais adrenalina e mais cortisol. Então, metabolicamente falando, internamente não é saudável. Por mais que É, ela renda no treino. Mas se você for ver a parte interna do que está acontecendo, não seria o adequado. a raiva é produzida no fígado, tá? E pelos meridianos da vesícula. É diferente da agressividade. A agressividade está no meio das coxas e já é uma parte mais nossa, bem DNA do réptil lá. Ela é diferente. E algumas pessoas têm muito aqui, ó. Ela clica aqui, ó, a agressividade. A raiva não. A raiva tem um problema para a mulher se ela treina muito e tem raiva. Ela vai deixar de subir o yin, porque ela vai fechar o plexo dela acima do umbigo. E o yin não vem. E aí, quanto mais força ela botar, menos criativa ela vai ficar. Porque o yin não chega até aqui em cima. Então, é legal quando a gente, um acupunturista, um alquimista, alguém que sabe mexer com energia e ajusta esse campo, muda totalmente a pessoa. O que faz o yoga também, né? O yoga faz isso naturalmente, né? Interessante, eu nunca tinha parado para pensar nisso, porque se a pessoa achou que não está rendendo, ela pode querer botar mais força e botar mais coisa para dentro, achando que é aí. E aí sim ela vai criar uma sobrecarga inteira em cima dela. Exatamente. E aí o cortisol vai às alturas, né? E aí começa a ter esse desbalanço hormonal. Aí o cortisol alto, em vez de quando vê. É por isso que às vezes a gente fala, né? Ah, eu treino, treino, treino e não tenho resultado. Tá, mas como que tá esse treino, né? E eu falo isso porque eu venho estudando isso agora há 3 anos, né, Marcelo? Porque quando tu me conheceu, ali naquela época, eu ainda não conhecia essa parte, entendeu? Eu Você era só treinava e era marreta mesmo. E era marreta mesmo. E aí, quando eu fui começar a estudar os meus problemas, né? A estudar os problemas das minhas alunas e a me aprofundar na bioquímica mesmo, eu falei, não, peraí, que não é por aí. Mas é a fase da tua maturação mesmo. Você está nova ainda, você, né? Você treinava em alta performance, sempre trabalhou com gente de alta performance. Exato. Mas é legal você trazer isso, porque, cara, não precisa. Hoje eu vejo, eu também queria treinar muito forte antigamente e pedalar muito forte. E eu vejo que eu detonei partes do meu corpo. Hoje eu treino mais leve, melhor. Tem dias que dá aquela disposição que dá vontade de dobrar o peso, mas não é por aí. É respeitar o corpo, o ritmo e sempre estar com um profissional, porque, cara, quando a gente não saca as coisas, eu vi muita gente se estourar por não ter um treinador junto, né? Isso acho que faz toda a diferença. Vamos lá. Se o intestino fica lento, sua pele mudou, seu cabelo caiu e ninguém te deu respostas claras, o que que é? Ixi, várias coisas. Va- Várias coisas. Uma coisa muito interessante de se ver quando já se tem queda de cabelo e unhas fracas, provavelmente, né, não quer dizer que seja, mas acontece muito, e eu avaliando também exames bioquímicos, acontece muito diminuição do zinco. Tá? Diminuição do zinco. E Isso isso pode depois da Covid é de leva, né? muito, muito. Outra coisa, intestino lento, né, que tu falou. Ansiedade e ansiedade. Vamos botar mais para ansiedade. Outra coisa, tireoide. Então pode ser várias coisas, né? Não quer dizer que pode ser várias todas juntas ou uma só. Ansiedade, por quê? Ansiedade, o que que faz com o nosso sistema nervoso, né? A gente tem dois sistemas nervosos, o simpático e o parasimpático. O que que é isso? O simpático luta ou fuga, né? Luta ou fuga. E o parasimpático é o que tu ativa quando tu faz yoga, quando tu faz meditação, respirações lentas. E o que que acontece? Quando a pessoa está no modo automático, na ansiedade, a ansiedade está liberando demais adrenalina e cortisol, o que que faz? Diminui o nosso sistema digestivo. Então, ele começa a ficar lento. Aí a mulher pode ter aquela barriguinha pronunciada, ela pode ter problema de digestão das proteínas, então ela pode ter flatulência, ela vai ter constipação.
já vai afetar a tireoide. Tendo o intestino lento, já vai afetar o estrogênio, porque parte do estrogênio vai embora, né, nas fezes. Então, já começa a ter um ciclo, aí uma bagunça de um ciclo, né, onde um fator desencadeia outro fator. Então, tem como saber o que que é, o que que não é? Só com os exames bioquímicos e na clínica conversando com o paciente para saber como que tá a rotina, né? Mas geralmente é ansiedade e má digestão. Por causa dessa ansiedade, que aí acaba afetando a tireoide e o estrogênio, por exemplo. Legal. A doutora Alessandra Madalofa perguntou para a gente se vai ficar gravado. Vai ficar gravado, doutora, e também amanhã vai ser baixado no meu YouTube, tá? O Brunão está perguntando ali: existe relação da biota intestinal com a libido? Boa pergunta, nunca parei para pensar. Existe. Mas existe porque Eu sei que existe, eu ia dizer porque que existe por causa também do estrogênio, né? Se o eu, eu, estrogênio eu não está vou, em dia, eu vou te dizer que existe pelo seguinte: eu trato um volume grande de mulheres, né? E mulheres com problema de intestino. Isso é super interessante. Quando eu começo a tratar elas na segunda sessão, terceira sessão, que a gente libera o yin delas de volta e elas começam a evacuar normalmente, a libido delas aumenta. Isso isso é conhecimento ayurvédico de 6.000 anos atrás. Os ayurvedas já conheciam isso, né? Então esse corre. Oi? tu falou que quando tu trata elas, que elas começam a evacuar normalmente e aí começa a aumentar o libido. Isso. Porque o ciclo, né, terra, água, fogo e ar, ele está desconforme, tá? Mas isso a gente já conhecia a literatura ayurvédica, né? Tem uma enciclopédia vasta aí dentro da medicina ayurvédica que trata isso. E olha que interessante. Cara, o troço tá tão maluco que as pessoas acordam tão aceleradas. Eu tenho compromisso, já liga telefone, nem para respirar, não toma café direito, se esquece de ir ao banheiro, escova os dentes ali e tal, mas não tem o tempo. As pessoas estão muito robotizadas nesse sentido. E aí, tem pessoas que tá a ponto de dar um burnout nela. Eu digo, cara, peraí. O que que é mais importante? A tua vida ou o teu trabalho ou as outras coisas? Porque, de qualquer forma, tu vai morrer. Vai antecipar a tua morte. Você está Sim. morrendo, né? Por quê? Porque você está querendo ser o que você não foi projetada para ser, né? E foi o que eu falei até nessa minha última palestra, porque eu tive que parar, aconteceu isso e de novo estava acontecendo e eu falei, não, eu preciso parar, ou senão eu não vou aguentar. Olha só, na carne, Na né? cara. Aí de vez em quando tem casos até que tem que fazer lavagem intestinal. Hoje tem uma máquina chamada hidrocolor, né? Que faz esse tipo, trabalha com ozônio, passa 30 litros de água purificada. Até eu de vez em quando indico, tem uma terapeuta em Niterói para os meus clientes lá do Rio e de São Paulo, eu falo para ir para lá. E as daqui em Blumenau. É as duas únicas que eu achei. E aí a coisa é fantástico. Você trabalhar com a informação da energia e também com esse mecanismo, a coisa roda muito mais rápido. E, ô, Marcelo, e eu comprovo na prática também, né, o que tu falou, né? Porque depois que eu ajustei a minha alimentação, que eu melhorei de dar essa pausa, né, de respirar, que eu melhorei a minha digestão, que eu comecei a ir aos pés, né, todos os dias, realmente, o libido aumentou. Olha aí, ó. É batata. Só que olha só, Jennifer, Mas se a eu nunca pessoa tinha não. pensado por esse lado, viu? Eu já estava pensando em relação ao meu ciclo, em questão hormonal, e eu não tinha pensado nisso aí também, viu? Não, é assim, ó, Jennifer, se a pessoa ela não se atenta para isso, cara, a propensão de a pessoa ter câncer vai ser gigantesca, tá? Porque vamos lá, qual que é o problema emocional? Vamos falar num linguajar que não é aquilo. É Uhum. você não colocar a merda para fora, Exato. ok? Uhum. E essa parte tem a característica emocional.
A pessoa que segura tudo para dentro dela vai estourar alguma coisa dentro dela. Por quê? Porque ela está fora do seu ciclo natural, né? Sim. E eu já peguei milhares de casos desses. E aí você ajusta, tudo se regula. E nada melhor que estar com a libido alta, né? Porque libido alta é felicidade, é alegria, é tudo de bom, Sim. né? E eu trato alguns casais que já estão assim com muitos anos de casado e por algum fator, alguma coisa parou e as pessoas pararam de olhar para si. Aí você começa a mexer neles, é interessante. A primeira coisa, eles vão fazendo academia, eles vão se amando novamente, vão se arrumando e se cuidando e volta a ter uma fusão. Né? Eu fiz Uhum. uma vivência para casais, eu e o Brunão, que está aqui na live com a gente, no Campanário, e tem ali no meu Instagram, inclusive, um áudio de um médico que é um cara que lida com estresse. E a gente abordou as linguagens do amor nessa palestra. E ele é casado com uma médica também, queridona, doutora Isabela. E acabou que ele mandou o áudio, disse, Marcelo, eu já estava. Ele assim, eu fui muito reticente à vivência, mas me conectou. Eu já estava pensando que eu ia para outro caminho, que a gente ia separar, né? E não era só a condição hormonal, porque os dois são médicos, se cuidam, fazem, né? Mas é uma parte mais Sim. de conhecimento mesmo, de como é que um entrega o seu amor para o outro. Olha só. Vamos lá. Como, Obrigada, des... Andressa. Tô com como é que saudade. eu tô com uma planilha aqui para te fazer pergunta, porque eu não sei nada de bioquímica, então escrevi aqui, né? Só não faço pergunta difícil, se eu vou saber responder. Tu sabe. Como a desregulação hormonal pode se manifestar antes mesmo de aparecer nos exames? Primeiro, primeiro, batata, cansaço. Ok? Cansaço. Cansaço. Segundo, manchas escuras no pescoço. Sabe, já viu pessoas que têm mancha escura no pescoço? Cara, nunca reparei nisso. Qual que é Então, a explicação, Jennifer? resistência à insulina. Se tu vê uma pessoa muito obesa que tem manchas escuras, resistência à insulina. Olha só. Outra coisa, olhos. Quando tu pega o olho da pessoa e tem uma bolinha branca, uma película branca na volta, que assim, bem fininha na volta, colesterol alto. Problema Interessante. de colesterol. Então, provavelmente o colesterol dessa pessoa também pode estar alterado. Aí o cansaço em relação aos hormônios, né? Pode ser daí o hormônio da tireoide, aí pode ser o estrogênio, ou progesterona, ou testosterona, né? Que são os hormônios sexuais. Aqui, nessas manchinhas, são resistência à insulina e o cansaço também pode ter a ver com o cortisol. Então, eu acho que esses são os sintomas mais que eu vejo na prática hoje, assim, que me veio na cabeça agora, tá? E só que antes disso, quando já tá tendo sintoma físico lá dentro, já faz tempo que o corpo tá lutando. Sim. Já faz tempo que o corpo tá lutando. Você sabe que a pessoa chega cansada aqui para mim. Eu trabalho três coisas, né? É muito tempo fazendo isso. Eu limpo o primeiro chakra dela, limpo o baço pâncreas, que é onde está a nossa potência, e também é onde segura a frustração. Então, as pessoas muito frustradas, elas vão fechando a torneira do baço pâncreas. E chega uma hora que a coisa pega mesmo, né? E você limpa ali, bum, sobe a energia da pessoa. Todo mundo que chega aqui sai com energia totalmente transformada, não só pela técnica, mas a gente tem alguns elixires da alquimia da consciência mesmo, que a gente produz através de gráficos, e a pessoa sai bem renovada. Eu não me lembro se aquela vez que eu te apliquei, eu cheguei a te dar algum desses. Eu tomei a água A só, né? água, né? A água, claro. É Inclusive, eu isso tenho que fazer aí. uma visita aí de novo, tô precisando. Demorou. O Marcela Alessandra colocou ali, ó. Tenho visto frequentemente a falta de vitaminas do complexo B como causa de cansaço. Sim, mas a raiz do problema
Alessandra, não tá no complexo B, né? Tá em outros lugares que ela não tá fazendo a absorção do complexo B. E o complexo B, né, das vitaminas do B, vem da digestão praticamente de proteínas. Então, por exemplo, se essa pessoa é ansiosa, né, estressada e está sempre no modo de correria, ela vai ter diminuição das vitaminas do complexo B, principalmente a vitamina B12, né? Então, assim, essa vitamina B12 pode desencadear uma anemia por falta de vitamina B12, né? Mas a causa, às vezes, por exemplo, eu mesmo sou uma pessoa que come proteína o suficiente. E eu não tinha uma boa absorção da vitamina B12 por causa do desajuste intestinal, né? Isso. Do caso, mas a causa, a raiz do problema não vinha da B12, vinha do desajuste do intestino, da ansiedade, do cortisol, que regula tudo para regular o complexo B, né? Isso. Eu notei grande diferença. Eu estou me tratando com uma nutricionista, a Amanda, e a gente tem feito algumas suplementações e também mudei muito a minha alimentação de modo geral e realmente dá uma diferença fantástica. Me fala um pouquinho da regulação do sono, qual a importância do sono nos nossos hormônios, no nosso dia a dia. Regular todo o nosso eixo HPA, né? Que é o hipotálamo, hipófise e adrenal, né? Então, quando tá com o cortisol muito elevado, como a gente estava falando antes, daí eu já volto lá no que a gente estava falando, né? Vai prejudicar a tireoide. O que que acontece com a tireoide? A tireoide é a nossa hormônio que atua em todos os nossos músculos e é o que nos dá energia. E quando eu falo da tireoide é o T3, né? Porque a gente tem o T4 e tem o T3. O T3 é o hormônio ativo da tireoide. Então, quando esse hormônio tá baixo, a gente tem essa pouca energia. Quando o cortisol está elevado, nos afeta o quê? A melatonina. Eles são antagônicos, né? O cortisol é para estar elevado lá de manhã e a melatonina lá em cima. Então, por exemplo, se a mulher, né? Eu falo uma mulher porque geralmente acontece mais com mulheres. Sim, Tá acordando 3, 4 horas da manhã para fazer xixi, na verdade ela não tá acordando para fazer xixi, ela tá acordando porque o cortisol dela tá desregulado. Só que a gente acha que a gente acorda porque a gente tá querendo fazer xixi. Só que se você for pensar na fisiologia normal, o teu corpo não se desperta porque ele tá com vontade de fazer xixi na madrugada, porque aguenta o teu corpo ficar até de manhã para fazer a primeira urina da manhã. Só que a pessoa se desperta por causa do cortisol e aí vê, preciso ir no banheiro. E acha que acordou por causa do xixi. Não, mas ela acordou porque esse hormônio da melatonina e o cortisol está desregulado, né? Então tem muita confusão sobre mas isso. Jennifer, olha só, o número de pessoas que estão acordando às 3, 4 horas da manhã tá gigante, cara. Tá gigante. E vai estar cada vez Então, pior, eu acho, tá? Porque estão ultra estressados. sim, ultra estressados. E É, claro, é, na menopausa, digamos assim, quando a mulher entra na menopausa, além desse estresse da mulher, claro, aí sim a queda do estrogênio, a queda da progesterona já vai fazer com que ela tenha esse sono mais leve e tenha que acordar na madrugada, já por causa dessa falta de progesterona que ajuda a dormir melhor, né? E aí, uhum. claro, aí junta a queda dos hormônios da menopausa, mais esse cortisol elevado. E o que eu eu, vou. Pode falar. eu observo que depois da Covid, todo mundo ficou em sistema de alerta, né? E com esse estresse global, vamos dizer assim, tudo que está acontecendo, as pessoas estão muito estressadas. Eu vejo no trânsito, eu moro bem no centro de Floripa, a quantidade de briga que eu estou vendo nos últimos 60, 90 dias é algo assim surreal. Eu vejo briga todo dia aqui. E uma coisa que a gente não via isso, né? Olha, Sandra, depois me chama ali no direct para a gente trocar uma ideia. Essa questão do teu atendimento do hipotiroidismo é um hipotiroidismo subclínico com uma pessoa já medicada com um medicamento da tireoide? Ou ela não toma medicamento da tireoide? Legal. A Alessandra, ela é médica homeopata.
Ela é médica da família, mas ela é médica de homeopatia também. Muito me tratei com homeopatia. Até hoje eu me trato com homeopatia. É, e funciona e é super bacana, eu adoro. A pessoa, bom, a pessoa que vive dormindo, mesmo cansada, mesmo dormindo, Jennifer. Volto pro cortisol. Eu acho que essa live. A gente tem que fazer uma live só sobre o cortisol. É, É, porque, por exemplo, eu digo até o que me aconteceu, né? Segunda-feira. Isso, foi segunda-feira. Eu tava, assim, muito cansada, cansada, cansada. Cheguei em casa com uma dor de cabeça. E aí fui dormir 7h30 da noite. E acordei 5h30 da manhã. Dormi 10 horas de sono. Só que eu tá. acordei às 5h30 da manhã, parecia que tinha passado um caminhão em cima de mim. Parecia que eu não tinha dormido. E aí, quer dizer, eu dormi, mas ao mesmo tempo eu não descansei. Eu não tive um sono reparador, né? Mas, com certeza, o meu cortisol estava elevado. Por quê? Porque eu tive um final de semana onde eu não descansei, onde eu estava com muita coisa de negócios, de questão de empresa, se eu entro, se eu vou por um lado, se eu vou por outro, se eu faço mentoria, se eu faço não sei o quê. Tudo aqui, né? E a cabeça funcionando 24 horas. E eu fui dormir com a cabeça assim. Dormi 10 horas, porque o corpo estava pedindo, mas a cabeça não descansou. Então você está precisando vir no meu consultório. Tô precisando do teu consultório, tô te falando. Gente, eu sou o meu próprio estudo, tá? Eu sou o meu próprio estudo. E, na verdade, até o que eu falo pro meus alunos, né, e pros meus mentorados, a gente é o nosso próprio estudo, né? Porque quando a gente se estuda e a gente se entende, a gente consegue salvar mais vidas, porque os padrões, se tu for ver, se repetem. Então, por exemplo, os problemas das mulheres se repetem. Então, por exemplo, mas para que público eu atingo de personal? O público na qual é o teu problema. Por exemplo, eu tenho ovário policístico. Então, por exemplo, se eu falar na internet sobre ovário policístico, onde eu sei sobre isso, eu sou o meu próprio público. Ah, mulheres que têm endometriose. Atende mulheres que têm endometriose. Ah, eu tenho lipedema. Atende mulher que tem lipedema. A gente tem um resultado muito bacana nessa área, dentro da alquimia. Diz da endometriose, da SOP. Endometriose, ovário policístico, vários casos de mulheres que já estavam indo operar. Eu disse, cara, me dá mais 30 dias. Espera aí, vamos lá. Porque a gente está falando, né, do mundo água daí. É um mundo mais, para mim, é um mundo mais fácil para trabalhar. É onde fica esse elemento ali, né? Então é melhor. E Jennifer, hoje você tá de personal trainer ainda ou só está dando mentoria? O que você está fazendo aí, Então, de modo geral? eu ainda tô dando personal, ainda tô na prática. Provavelmente ano que vem já não vou mais estar dando personal, né? Só mentoria. Mas o meu foco maior hoje ainda é na mentoria. Então, na mentoria e na comunidade, né? Eu tenho dois produtos, serviços, né? Diferentes. A mentoria, onde eu trabalho com mulheres ou com profissionais da área da saúde que queiram dominar, por exemplo, o corpo feminino, saber leitura de exame de sangue e entender tudo sobre mulher. Aí é eu com a pessoa, né? É uma mentoria individual e eu tenho minha mentoria em grupo também, mas eu trabalho mais com mentoria individual, onde tudo que eu sei eu vou passar para essa pessoa. Tudo, 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 de tudo mesmo. Então, qualquer Cara, mas problema. aí, meu Deus, a época que nós treinava lá, ficava me dando aula, é muita coisa, muita coisa para Exato, você por falar. isso a mentoria. Então, eu vou, por exemplo, digamos que eu tenho uma colega de personal e quer dominar isso. Então, eu vou ver o negócio dela e vou trabalhar para o negócio dela. Então, se ela me trazer um problema de uma aluna, eu vou ajudar. Se ela quer melhorar uma renda de personal dela, mostrar a minha trajetória, vou fazer ela aumentar a hora-aula, vou fazer ela fazer planos de personal, né? Melhorar um exame, ver uma lesão. Então, tudo isso visando a saúde da mulher. A comunidade é um pouco diferente. A comunidade são assuntos mais técnicos, né? E aí a gente tem aula uma vez por mês ao vivo na comunidade. E aí tem aulas gravadas numa plataforma, já tem mais de 80 aulas gravadas. Tudo de bioquímica, fisiologia e Quantas, desculpa, quantos mais de mil? 80 aulas gravadas. Uau! Aulas gravadas. Aí tem fisiologia, bioquímica,
e farmacologia de medicamentos. Aí, por exemplo, numa aula, que nem eu te falei aqui, aí fala de fisiologia, alimentação, exercício, sono, como que o medicamento afeta o metabolismo, quando uma pessoa toma medicamento, por exemplo, muda o metabolismo, muda o treino, muda a alimentação. Né? Não, tu não tomava remédio para tireoide, né? Tu não chegou a Não, tomar. Não, tu não. tomava A metformina, né? Andressa tinha nódulo na tireoide, tem o nódulo lá, né? Tá estacionado, mas ela não toma remédio. Ela se controla através de alimentação, suplementação Sim, também. e treina, né? A Andressa treina É que legal. fortinha, a bicha é forte. E é forte mesmo. E olha, A que bicha é forte. se o dia que eu crescer, eu quero ser que nem a Andressa. Ela é forte, ela é. A galega não é fraca. Jennifer, para as pessoas te encontrarem aí tá tudo na tua bio aí? Tá ali na bio sobre a comunidade, né? A comunidade e a mentoria, desmentoria personal elite, né? Porque a maioria do meu público são personagens, né? Mas, por Uhum. exemplo, na comunidade, tem, como eu falei, tem personal, tem nutricionista, tem farmacêutico, tem uma público leigo que gosta de aprender, assim, de curioso, já entrou também. E, na verdade, eu até descobri hoje, conversando com ela, achei que ela era personal e por curiosa, entrou na comunidade. Interessante. E terapeutas também tem agora, vários terapeutas também, que trabalham com saúde da mulher e tudo mais estão entrando na comunidade. É bem legal a comunidade. A gente tem o grupo VIP no WhatsApp e aí ali sai networking, tem ontem mesmo uma terapeuta, que inclusive tu está até convidado para fazer uma aula pra gente lá dentro, Opa, sobre emoções e músculo, né? O que é a fascia do músculo tem a ver com as nossas emoções e com os nossos ancestrais. tem tudo a ver. O que a dor no joelho causa? Quem tem dor no ombro? Por que as pessoas não gostam de fazer a fundo na academia? Tem uma explicação numa emoção, né, num pensamento, numa crença. Então, estava bem legal a aula de ontem. Que legal. Tem um livro que eu gosto de usar, Me Diga Onde Dói. É um livro que eu tenho até ele digital. Eu encontrei esse livro numa aula de yoga e eu uso ele muito. É um livro muito antigo que quando a pessoa tem um problema em alguma parte do corpo, principalmente na parte do esqueleto, a gente vai lá e dá uma pesquisada e é como se você falasse. Já era uma linguagem sistêmica, vamos dizer assim, da época dos yogis já, né? Uhum. E é muito legal isso aí. E essa parte dos cursos que tu tá rodando no Brasil, isso não tá ali, é outra coisa daí. Isso é outra coisa, até porque, na verdade, esse curso que eu vou palestrar no Brasil é do meu mentor. Então, eu estou indo ao lado dele, né? O curso não Ah, é meu. Aí eu ele vou fica, é com. daqui de Floripa, ele ou não? De onde é que ele é? Não, ele é de São Paulo. Ele é de São Opa, Paulo, mas eu acho que ano que vem a gente vai fazer um emitório aqui em Florianópolis. Tá bacana. previsto para acontecer aqui em Florianópolis. Acho que tá, quando vê, se Deus quiser, talvez seja até eu que ministre. Que E legal. aí, porque como ele viaja o Brasil inteiro, é todo final de semana, né? É todo final de semana. E aí não tem como ir em todas as cidades. E aí o que? A gente tá formando a equipe, né? Chamaram ele para algum lugar. Aí vai uma parte da equipe para um lugar, ele para outro, entendeu? Aí fica nós da equipe num lugar e ele em outro palestrando para até alcançar mais a marca, né? Porque a marca dessas palestras é dele, mas eu já fiz eventos aqui em Florianópolis, um pequeno até eu fiz, eu sozinha, eu faço eventos também, mas aí não tem nada a ver com o treinamento dele, né? Uhum, uhum. Olha só, a doutora perguntou, a dor miofascial tem a ver com as emoções? Sim, muito. Principalmente aqui, ó, essa região aqui, ó. Essa aqui sou mulher. Aqui. Preocupação e excesso de responsabilidade. Dor Aí no eu, ombro. na nossa linguagem, é o poder de realização, né? Quando a pessoa não consegue realizar, ela está desalinhada com o cardíaco, com a mente. Também, exato. Se comunicam os dois. O que é um joelho na tua linguagem, Marcelo? O joelho é os pais e a segunda dimensão. A primeira dimensão seria os tornozelos, falando assim, né? Vamos dizer que nós estamos em três dimensões, largura, altura e comprimento, né?
O primeiro, na linguagem da alquimia, seria os pés, os tornozelos, os joelhos, a mãe e o pai, né? Mas também em outras linguagens, hindus e tal, tem a ver com a humildade. E aí tem todo, daí não é uma leitura tão simples para fazer, porque tem todo. Mas vamos lá, quando você desalinha, né, a força do pai ou da mãe, você vai desalinhar o teu quadril. E aí você vai mexer em toda a tua estrutura, né? Geralmente quem tem dor num joelho desalinha o outro lado do quadril e pega o ombro. Ele desalinha inteiro. Exatamente. É sempre lesão cruzada que a gente fala na educação física. Então, geralmente, se a pessoa, quando vê tem uma escoliose, que é um ombro assim para cima, esse ombro é para cima, o outro quadril é para baixo e girado. E aí já entra aquela parte, né, que já são outras programações de quiropraxia, que é a linha, né? A linha, vocês têm aí um profissional que para mim é o único do Brasil, aí em Jurerê, que é o Eduardo da Gautama, que faz Rolfing. Eu já vi ele fazer comigo coisas que surreal. E depois a gente fez a leitura das emoções, o que estava ligado ali naquela história, né? Sim. Ali a dor miofascial nas coxas, tu diz no quadríceps ali, porque geralmente a parte miofascial é em volta, por exemplo, da escápula, em volta do joelho, no tornozelo, na coxa, creio eu que tu esteja falando que pode ser alguma dor muscular, né? Aí eu não. Aí pode ser algum travamento de músculo em relação ao excesso de treino, creio eu, tá, Alessandra? Muitas vezes pode até ser fígado, Ó, isso eu já não sabia. né? Porque ali passa todos os meridianos ali, né? Então pode ser uma das hipóteses, né? Lindona, eu vou te agradecer aqui por tu estar junto com a gente. Vou pedir para a galera te seguir aí no teu canal, que está aqui em cima Aqui na é setinha aqui. os meus alunos também, pessoal. Aqui, ó, os meus alunos da comunidade estão aqui para seguir o Marcelo, excelente profissional, e agora ele está convidado a dar aula dentro da comunidade. Vamos lá, vamos lá. Dia, até para os teus alunos, se quiserem, para quem está aqui em Floripa, dia 5/7. Nós vamos realizar uma vivência um dia inteiro, eu, o Bruno Vasconcelos e o Vitão, no Hotel Faial, tá? Eu acho que eu vou ir, eu não te respondi, né? Eu acho que eu vou ir, tá? Opa! E acho que eu vou levar uma amiga, eu acho que eu vou levar uma amiga, amiga aluna minha junto. O link está na bio ali, tá? Nós vamos trabalhar, para quem quer trabalhar emoção, nós vamos trabalhar o eu, o eu, o eu, o nós e os outros. Vai ser uma vivência muito profunda. Nós vamos trabalhar um dia inteiro de acolhimento da criança interior, alinhamento sistêmico, conexão com o eu superior, trabalhar esses sentimentos que estão mais ali, que as questões de perdão, muitas vezes a pessoa nem sabe que está rodando ainda dentro do sistema dela, mas está ali, né? E a gente vai fazer uma vivência que vai ser muito forte, vai mudar. A gente está. O caminho do meio não é só essa vivência, o caminho do meio vamos dizer, é uma nova etapa, é uma nova escola que está nascendo agora, porque a gente canalizou, né, essa vivência. E eu, o Vitor e o Bruno, só as catarses que nós tivemos que passar para poder entregar essa vivência é algo já surreal. E eu conheço bem disso, porque eu tenho catarse há muito tempo. A alquimia, ela não existe cura sem mudança frequencial. E a mudança frequencial você vai ter catarse e vai ser expelido alguma coisa no teu corpo. As emoções, elas saem para fora, né? Então, cara, que legal que você vai estar lá. Aproveita aí, o link está na bio ali, porque eu não sei quanto tem de vaga ainda. O primeiro e o segundo lote foram em 40 horas, assim, se eu não me engano. E Eu não sabia vai se vir eu ia, gente do eu Brasil não tinha inteiro. confirmado, porque eu não sabia se eu ia viajar com o Maurício ou não, né? Mas eu tava, porque porque uma vez por mês eu viajo com ele, então eu tenho que ver quais são as datas melhores em questão de lugares, até questão de deslocamento, e aí eu não vou dia 5, então não vai dar pra ir.
Pá, que legal. Convida todo mundo da tua comunidade, se puder espalhar aí para a gente, vai ser um negócio legal e a gente quer fazer recorrência agora, né? Quer fazer não só aqui, como quer fazer outros estados, como você está fazendo o Brasil inteiro, aí você pode linkar aí quem puder nos auxiliar, nós queremos ir para outras cidades também fazer, né? Vai ser um barato. Olha aí, ó, porque eu não vou junto, olha aí, ó. Os negócios saindo. Os Tá negócios bom? saindo. Obrigado a todos que estiveram Eu que conosco agradeço, viu, aí. Marcelo? Oi, meu anjo. Eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui. Muito obrigada. Pessoal da minha comunidade que estão aí, seguem o Marcelo, compartilhem a live, nos marquem, porque isso é marketing. Essa live vai ficar gravada e vai também estar no meu YouTube. Amanhã a gente Tá bom, baixa Marcelo, lá. posso pedir permissão para colocar essa live dentro do meu grupo? Pode colocar, meu anjo. Imagina, eu vou te deixar em collab aqui, ela vai ficar gravada. Perfeito, então. Tá? Se quiser, mas também se quiserem assistir pelo meu YouTube, que de vez em quando tem gente que quer passar para frente, para trás, para olhar Não, melhor. eu pego pelo link do YouTube, porque daí eu uso o teu link do YouTube e coloco para dentro da comunidade. Tá? Amanhã a Lê já baixa lá, já vai estar lá. Tá, ok. Então aí tu me avisa, por favor, quando estiver ali. Tá bom. Obrigado, Tá queridona. bom. Boa noite a todos aí. Boa Fiquem com noite. Tchau, Deus. tchau. Valeu. Fica com Tchau, Deus. tchau. Tchau.